No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral e devido à apresentação do podcast com a colega jornalista Rafaela Padilha. Antes de anunciar o nosso entrevistado de hoje, quero lembrar que estamos, além das plataformas digitais, também na Rádio Folha FM de Peixoto de Azevedo, 104,9. Todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O nosso podcast tem um oferecimento da Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a FECOMIN, a Camisbra, que é o Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e também do Instituto Somos do Minério. Rafa, quem é o nosso entrevistado de hoje? O nosso entrevistado é Luiz Mauro Ferreira. Ele é geólogo e especialista em recursos minerais na Agência Nacional de Mineração, a ANM. Luiz, seja muito bem-vindo ao podcast Mineral. Obrigado, agradeço muito a oportunidade de mostrar um pouco o trabalho da Agência Nacional de Mineração, principalmente no estado do Mato Grosso, um estado tão importante no setor mineral para o Brasil, que notícias recentes trouxeram a informação de que o setor mineral e o setor agrícola estão dominando o cenário econômico do país, suplantando inclusive o industrial. Queremos, lógico, que o industrial venha a crescer novamente, mas é um dado importante. Olha que notícia boa, né? Já começamos o podcast com boa notícia. Agora, Luiz, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é a ANM e o trabalho que ela desenvolve. A ANM é uma agência reguladora, ela tem como papel fundamental a gestão dos recursos minerais do Brasil. Nesse aspecto, ela exerce a função de regular, outorgar e fiscalizar toda a atividade mineral, né? Ou seja, fiscalizar, outorgar bens da União por interesse nacional e promover o desenvolvimento dessa atividade no Brasil. Poderia explicar um pouco melhor para a gente dessas atribuições que a agência desenvolve? Certo. No papel de agência reguladora, ela faz toda a regulação, toda a criação de normas infralegais para dirigir a atividade econômica, a atividade mineral, né? E fazer com que essa atividade impacte o menor possível no setor social, no segmento social e no segmento ambiental. Então, nós temos esse papel de contrapor as diversas demandas da sociedade e do meio ambiente para atender à legislação mineral. Então, nós fazemos esse papel de regular e fazer com que a atividade se desenvolva, tendo estabelecido esse equilíbrio entre o desejo da sociedade, seja no aspecto social, ou o desejo da sociedade no aspecto ambiental. As outorgas, né, as liberações de licenças para atividade mineral, elas são todas expedidas pela ANM e tem uma responsabilidade compartilhada com os estados, né? Explica essa divisão aí, como é que ocorre? Sim. A ANM ela faz a outorga dos títulos minerários, né, naqueles bens minerais que são de competência da agência, né, exceto os bens, substâncias metálicas. Essa outorga é feita pelo Ministério de Minas e Energia, mas com toda a avaliação feita anteriormente pela agência. Então, são outorgas feitas, parte pela agência e parte pelo Ministério de Minas e Energia. E cabe aos estados e municípios fiscalizar o andamento dessas atividades se elas não impactam nos aspectos sociais ou ambientais dos seus estados e municípios. Então, ela tem o estado e o município tem esse papel de coadjuvante na fiscalização dessa atividade. Agora eu gostaria que você pudesse explicar um pouco mais para a gente sobre o projeto de revisão dos processos de outorga de regime de permissão de lavra garimpeira, que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente nesse momento gostaria de ter uma explicação mais profunda sobre esse assunto. Ele vai impactar o setor garimpeiro? De que forma, Mauro? Esse processo é um processo que já vem de 2 anos, é um processo que nós estamos trabalhando dentro da agência em vários aspectos do segmento mineral, né, para reformular e adequar a legislação infralegal, como já disse anteriormente, fazendo com que o setor acompanhe o que se modernizou a sociedade.
né, e a própria tecnologia. Então, é uma adequação da legislação infralegal, ou seja, daquilo que nós podemos, dentro da competência da ANM, de trazer a atividade ao mundo de hoje, seja no aspecto social, seja no aspecto tecnológico. E sim, vai impactar. A nossa ideia é trazer ao regime de permissão de lavra garimpeira mais responsabilidade técnica e legal para atender justamente esses anseios e diminuir o impacto que a atividade, como uma atividade extrativa, como toda atividade extrativa, causa na região ou na sociedade onde ela é exercida, né? Toda atividade tem esse impacto. Então, nós estamos com isso, fazendo o papel de diminuir esse impacto e trazer mais benefícios, tanto para a atividade, fazendo com que ela se profissionalize, com que ela assuma responsabilidades e ela saia vamos dizer, de uma visão primitiva, né, de simplesmente uma atividade extrativa, uma atividade de relevância dentro da sociedade, uma atividade que seja vista pela sociedade como benéfica e como promotora de desenvolvimento. E que né? Muitas vezes nós olhamos a mineração por um lado de destruidora, de degradadora, mas é uma atividade que, quando ela é exercida adequadamente, o impacto é muito pequeno, é pontual, mas como ela tem sempre algum viés de ilegalidade, e isso é uma mancha para o setor extrativo mineral, com essas modernizações na regulação, nós queremos justamente diminuir aqueles que tendem a ir para o lado da ilegalidade, trazê-los para a legalidade e, além disso, fortalecer todo esse regime de aproveitamento mineral, que é um regime muito importante de permissão de lavra garimpeira, que aproveita aqueles depósitos pequenos que as grandes empresas ou médias empresas não aproveitariam, trazer esse setor para o setor que ele realmente deve, vamos dizer, para o patamar que ele deve ocupar dentro da sociedade. Um patamar de promotor do desenvolvimento e que respeita a sociedade e o meio ambiente. A gente sempre ressalta aqui, desculpa, dizem, que quando você fala, ele é mal visto, existe esse estigma, né, com relação ao garimpo, mas assim, quando na verdade o impacto ambiental que ele causa é muito pequeno, né? E a gente sempre ressalta que qualquer atividade econômica, ela tem um impacto ambiental, né? Não tem como você produzir sem gerar ônus. E o papel da agência, do governo como um todo, é evitar isso, né? Minimizar esse impacto e fazer com que haja recuperação ao final dessa atividade. Porque o garimpo ele tem começo, meio e fim, ele tem previsão, né? É uma atividade finita. Exatamente. Rafa, você disse tudo nesse momento. Toda atividade econômica ela impacta. Até o mercadinho da esquina impacta na sua vida, né? De uma forma ou de outra. Para alguns é benéfico, para outros é maléfico. Mas o que nós queremos é isso, é trazer essa atividade para uma visibilidade boa. O que nós também temos promovido dentro da agência é a divulgação dessa atividade, da atividade extrativa, desse segmento da permissão de lavra garimpeira, promover a divulgação do que ela realmente é. Porque há uma confusão pela sociedade, até pelos meios de comunicação que muitas vezes divulgam garimpo como sendo aquilo que é ilegal. O garimpo, até definido pela legislação brasileira, é aquilo que é exercida, aquela atividade que é exercida pela permissão de lavra garimpeira, ou seja, que é um título legal, autorizado. E para ser autorizado pela Agência Nacional de Mineração, feita uma série de análises e uma série de etapas são cumpridas para que esse título seja outorgado. Então, não é simplesmente pediu, levou. Não. Existe uma série de responsabilidades dentro da agência, porque, na realidade, nós estamos outorgando o título para um privado, um ente privado, execute, retire, faça lavra de um bem mineral que é de propriedade da União. Esse bem mineral, enquanto ele está no subsolo, ele é propriedade da União. Então, nós estamos concedendo um título para alguém, em nome da União, extrair aquele bem mineral, realizar a venda
e com os impostos pagos e as taxas pagas, que esses impostos e taxas revertam para o benefício da sociedade como um todo. Logicamente, pela própria legislação mineral, parte desses recursos, a grande parte, 60%, mais de 60%, vai para os estados produtores e municípios produtores, o que é lógico. Se a atividade é realizada naquele estado, naquele município, é lógico que a maior parte dos recursos para compensar qualquer tipo de efeito, eu não digo dano, mas efeito, seja para aqueles estados que produzem aquele bem mineral. Então é muito importante que isso seja dito para que esse recurso seja bem aplicado e seja cobrada a aplicação pela população, porque os prefeitos e governadores têm o dever de aplicar adequadamente esses recursos para que a sociedade, além de ter o benefício da atividade mineral em si, tenha condições de promover uma outra atividade que substitua, em certos casos, aquela atividade mineral no futuro, quando, como a Rafa disse, é uma atividade finita, é um projeto, ali tem início, meio e fim. Então, quando se exaure uma mina, a sociedade, né, a cidade, o município, o estado, tem que ter perspectiva de uma outra atividade econômica que faça com que aquela população não fique sem rumo, né, tenha um outro ganha-pão. E essa é uma tecla que a gente bate muito aqui no nosso podcast, de saber para onde está indo esse recurso. Ele não falou o nome do recurso, é a CEFEM. CEFEM. É um fundo de compensação, né, pela extração mineral. E a gente não tem muita clareza na aplicação desse recurso. Muitas das vezes ele é aplicado para pagamento de folha de salário, né? Não é aplicado no benefício para a sociedade. Por isso que é importante a gente, nesse podcast, debater assuntos como esse, para que a população, quem nos assiste, possa saber que tem um recurso que vem da mineração que pode ser aplicado para o benefício da comunidade. Sim, é muito importante. Vocês estão muito certos em fazer vamos dizer, divulgar essa necessidade de cobrança, de acompanhamento, porque é muito importante. Nós, na agência, não temos essa competência. O que nós fazemos é divulgar que esse recurso existe. Ele é tanto para os estados produtores, e numa lei recente, se eu não me engano, foi 2016, alguma coisa assim, não lembro agora a data, também se promoveu se separou parte desse recurso para os estados impactados, para os municípios impactados. Ou seja, se um bem mineral é produzido no município, por exemplo, de Aripuanã, e um trem saísse de Aripuanã e viesse aqui para Cuiabá, os municípios que esse trem de minério atravessasse, eles receberiam uma parcela dessa compensação. Tá? Então isso existe no Maranhão, existe o trem de ferro que sai de Carajás e atravessa todos aqueles municípios para chegar ao porto de Itaqui. Ele é pago uma compensação também para esses municípios que são impactados por essa ferrovia. Mas eu tenho uma notícia interessante aqui. O Instituto, aqui nós temos um instituto, que somos do Minério, que inclusive é um dos nossos parceiros. Eles entraram com uma representação junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas determinou, né, e o Ministério Público também do Estado, que o governo do Estado de Mato Grosso colocasse no portal da transparência aonde está sendo aplicados os recursos do CEFEM. E essa recomendação foi para os ministérios públicos, né, para os postos municipais, para que os municípios fizessem a mesma coisa. Ou seja, pelo menos em Mato Grosso, através do trabalho do Instituto Somos do Minério, a população vai poder, a partir de agora, acompanhar a aplicação do CEFEM. Isso é ótima notícia, fico feliz. Tomara que outros estados, os municípios, comecem a se interessar mais por esse assunto. Com certeza, isso é importante. O que queremos é isso, que a população se envolva. Quanto mais a população se envolver na atividade, mais ela incorpora os resultados e as informações dessa atividade extrativa tão importante e passam a ser coadjuvantes no processo, não só espectadores, né? Exato. Eu tenho uma pergunta para você. Nós tivemos eleições presidenciais agora e, né, estamos aí com 3 meses, 100 dias de um novo governo. Você é funcionário de carreira, né, concursado da INM. Essa mudança completa de visão, né? Nós tínhamos um governo de extrema-direita e agora estamos numa administração de esquerda. Muda as diretrizes da INM? Porque assim, a gente viu nesse início de governo uma série
de ações, né, que vão impactar diretamente no garimpo. Uma delas, por exemplo, é a questão da obrigatoriedade da NFE, que é a nota fiscal eletrônica, que não existia. E começa a partir de julho. Dia 3 de julho, exato. Exato. Não, a agência, como é uma agência reguladora, ela tem uma direção colegiada escolhida, né, pelo Senado Federal, indicada pelo presidente, mas escolhida vamos dizer, aprovada pelo Senado Federal. Então, nós temos uma certa independência dessas mudanças de governo. Então, nós temos uma agenda regulatória, nós temos um trabalho independentemente de quem está no governo, mas, obviamente, nós temos que seguir a política que o Estado brasileiro determina. Então, se a política for de desenvolvimento da pequena mineração, nós vamos fazer direcionar parte do nosso esforço para atender a pequena mineração. Sem dúvida nenhuma, as políticas nós seguimos, mas regulações para cada setor seguem uma agenda aprovada previamente, que não é interferida por nenhum governo que venha a se estabelecer no Brasil, seja de esquerda, direita, independente. Nós somos uma agência reguladora que tem essa independência, essa autonomia. Eu quero voltar no assunto aqui do projeto de revisão dos processos de outorga de regime de permissão lavra garimpeira, da PLG. Quando que ele deve ser finalizado? Eu coordeno um grupo que faz essa revisão. Nós estamos, então, trabalhando nesse aperfeiçoamento do processo inteiro, né? Desde do requerimento até a outorga, e a nossa expectativa é de realizarmos alguns trabalhos ainda no mês de junho e julho e entregarmos para consulta pública em agosto e finalizarmos ainda este ano. Então, até o final do ano nós teremos esse processo concluído. É a nossa expectativa. E após esse trâmite, qual que é o tempo que ela vai levar para entrar em vigor? Ela entra em vigor assim que a diretoria colegiada examinar a minuta de resolução, que ela passa também pela nossa consultoria jurídica, e aí, sendo todos os problemas ou todas as questões sanadas, é levada à diretoria colegiada, que delibera e aprova ou não, ou faz recomendações, e aí, sendo publicada, ela tem efeito imediato. Porque ela vai regular, ela tem um impacto, mas é um impacto, eu digo, modernizador, mas não um impacto que vai causar algum dano, vamos dizer, à atividade. Ela vai melhorar, ela vai aprimorar. Ela Existe vai uma expectativa muito grande do setor com essas mudanças. O que vai vir, né? O que vai sair de todo esse processo? Os garimpeiros precisam se aprimorar. Na resolução em si, tem alguns aspectos importantes, que é o da profissionalização. Nós vamos cobrar muito mais a participação do técnico, né, na elaboração de planos de lavra. Por que isso? Porque nós temos uma resolução também dentro da agência, que é a resolução de fechamento de mina. Essa resolução de fechamento de mina, que é aplicável a todos os regimes de aproveitamento mineral, inclusive de permissão de lavra garimpeira, ela exige que seja feito um plano para que aquele território que foi minerado seja recomposto, exatamente, seja feito todo o trabalho de recuperação ambiental e seja dado uma destinação futura. Pode ser até que aquele local seja destinado a uma nova mineração. Tá? Exemplo, eu tenho um minério de ouro, mas ali tinha, na área, tinha muito basalto, vamos supor assim, um outro bem mineral na proximidade, na mesma área, no mesmo título minerário, e eu quero explorar para aquela outra substância, sem problema nenhum. Normalmente é feita a recuperação ambiental e aí essa área é entregue para uso futuro, seja uma área de residência, uma área industrial, um parque, uma unidade de conservação, seja o que for, mas é dada uma destinação diferente daquela que era. Pode ser usado para agricultura, para pecuária, piscicultura, o que for, mas é dada uma destinação futura. Então, esse é um aspecto importante que depende do profissionalismo, da profissionalização, né, e do aperfeiçoamento técnico dos detentores de permissão de lavra garimpeira, principalmente as cooperativas, que têm essa capacidade de contratar profissionais que possam executar todas as etapas desse plano e efetivamente dar andamento à finalização de um projeto de mineração, com o fechamento da mina.
Essa era a minha próxima pergunta. Como é que é esse relacionamento? Como é que a INM vê o trabalho das cooperativas no setor mineral, em especial no garimpo? Para nós, a cooperativa, há muitos anos já, a Agência Nacional de Mineração, mesmo ainda quando era Departamento Nacional de Produção Mineral, já direcionou o foco da outorga das permissões de lavra garimpeira para as cooperativas, porque se assume que as cooperativas têm condições técnicas, né, e humanas de atender a legislação mineral, muito mais do que o indivíduo. Então, sempre foi a nossa promoção do regime foi para as cooperativas, por enxergar que, por meio delas, nós temos como atingir um bom resultado, seja no aproveitamento mineral, seja na recuperação da área, tá, para uso futuro, uma recuperação ambiental, e até mesmo a PLG tem esse aspecto também social, né? Tanto que eu vou trazer aqui para vocês que nós tivemos uma rodada de disponibilidade, onde vários títulos foram postos para leilão, um tipo de leilão, mas um leilão social, ou seja, se habilitava aquelas cooperativas que tinham maior número de cooperados, que já tinham atividades na região, enfim, uma série de requisitos que eram cumpridos. E essas áreas foram postas em disponibilidade, não foram áreas escolhidas de qualquer maneira, elas foram todas selecionadas, áreas que não tinham nenhum problema pendente de dívida, áreas sem impacto social, sem impacto ambiental. Inclusive, nós tivemos reuniões com o ICMBio para determinar quais as áreas que nós poderíamos colocar em disponibilidade. Então, foi feito todo um estudo para colocá-las em disponibilidade, justamente para evitar qualquer problema com a outorga dessas áreas para as cooperativas que viessem a ser escolhidas. Agora temos um problema muito sério que, sabendo desse trabalho da ANM para fortalecer as cooperativas de garimpeiro, tem gente criando cooperativa para tirar proveito. Como que a cooperativa ANM, de um homem só. de um dono só, de um né? dono só. Como que a ANM fiscaliza isso? Certo. Dentro das cooperativas em si, a ANM não pode interferir porque existe uma restrição legal, nem ninguém pode interferir. É uma associação de livre entrada e livre saída de seus cooperados. A legislação é própria das cooperativas, então o governo não interfere na associação. O que nós fazemos é a fiscalização pelo lado mineral, pelo lado da produção mineral. Então, nós temos vários mecanismos, a agência tem vários mecanismos de saber se aquelas cooperativas, né, estão produzindo adequadamente, se estão cumprindo as normas de trabalho, as normas ambientais, mesmo que não seja nossa competência, mas nós temos mecanismos agora de fazer todo esse controle e acompanhar, e estamos, passo a passo, também nos relacionando com os órgãos ambientais estaduais. Federal, nós já temos um bom relacionamento com o ICMBio. Então, essas conversas, elas trazem um bom resultado para um bom andamento da mineração. E aquele que infringir algum desses itens da legislação, seja mineral, ambiental, trabalhista, ele será penalizado, ele será visto, né? Atualmente é muito difícil alguém escapar dos olhos da lei, né? Isso vem se fechando cada vez mais. Vem se fechando cada vez mais. Inclusive, nós tivemos aqui... aqui na agência e aqui numa apresentação para as cooperativas do Estado do Mato Grosso, nós apresentamos uma resolução de combate à lavagem de dinheiro, que não é um trabalho feito só pela ANM, são mais de 80 instituições do Brasil que se juntaram e elaboraram mecanismos de controle ou de combate à lavagem de dinheiro. Então, nós temos mecanismos agora de verificar as transações feitas com ouro e se há alguma anomalia, algum fato que fuja à regra normal, esse fato é verificado. Então, nós temos agora uma regulação própria para isso, que tem conjunção com várias instituições federais, tá? E que culmina com esse olhar do COAF, que vai verificar se tem alguma transação anômala nesse processo de comércio do ouro, por exemplo.
No caso, essa é a resolução 122 de 2022. A 122 é de sanções e multas. Sanções, é a resolução... É a resolução 129. 129, exatamente. Isso. Que ela traz responsabilidade tanto para o dono da área, para quem tem o direito de explorar, no caso a cooperativa, que tem que ajudar na fiscalização. Quem compra o ouro também tem a responsabilidade com isso. Exato. Ou seja, o cerco está se fechando. Hoje, quem trabalhar na ilegalidade não vai conseguir ir muito longe. E complementar a esta resolução, tem outra resolução que a mineração no passado tinha multas muito pequenas. As multas no máximo chegavam a R$6.000, a maior delas. R$6.000, e era aquela que era fora do normal. Normalmente, dano ambiental? Não, era descumprimento de algumas regras, normas. Mas era o máximo. O máximo era isso. 3.000 era o normal, assim, também muito alta. E agora? Agora, por uma questão de lei, que não veio da nossa parte, mas veio uma legislação que nos impôs isso também, então nós tivemos que fazer uma resolução própria para fazer vamos dizer, graduar essas multas e sanções. Nós temos multas que vão de R$2.000 a R$1 bilhão, com B, de reais. Então, essa R$1 bilhão, logicamente, é uma sanção, uma multa que será aplicada a um dano catastrófico, uma barragem que se rompa, que tenha perda de vidas, obviamente nesse caso. Mas as multas já estão sendo aplicadas, elas são muito altas e requer que o profissional, a cooperativa, né, o minerador, tenha muita atenção a cada passo que ele dá, porque a responsabilidade dele é com um bem da União. Eu volto a repetir, é um bem da União que é extraído pelo interesse nacional. Eu friso muito isso, porque isso está na nossa Constituição. Então, o bem mineral é da União a ser explorado pelo interesse nacional. Mas empresas internacionais podem requerer o solo? Podem, né? Isso não há problema, né? Porque são pagos todos os impostos, então todo o benefício dessa extração vem para o Brasil, mesmo que seja feito por uma empresa estrangeira, mesmo que seja comercializado para fora. Lembrando, o bem mineral, a maioria dos bens metálicos, ele não é um bem mineral, vou até fazer um joguinho de palavras, ele não é um bem para o bem do país, ele é um bem para o bem mundial. Então, quando se trata, por exemplo, de cobre, nós temos cobre, todos os produtos eletrônicos que nós compramos hoje em dia. Então, toda a população mundial se beneficia desse cobre. Ouro, a mesma coisa. Eu ia falar isso o ouro está em cada celular que nós temos, né? Cada microfone de alta resolução, alta qualidade, tem um pouquinho de ouro nos seus circuitos. Então, é um bem mineral que ele circula o mundo inteiro, trazendo benefícios para todos, né? O ferro, né? O alumínio. Então, hoje, o que nós produzimos, ele vai para países também que não tem minério nenhum. Então, os bens minerais, eles circulam no mundo. Tem alguns que têm esse caráter, tem outros que são de caráter estritamente local. Os bens para construção, os bens minerais para construção civil, é de aplicação local e muito importantes. A Europa, hoje em dia, ela tem um cuidado com os agregados, os bens minerais para construção civil, como nós temos aqui com alguns, por exemplo, com ouro. Porque há falta desse bem mineral, desses bens minerais na Europa. Então, eles têm uma procura muito grande pela argila, pela areia, né, pela brita, porque é importante para que eles desenvolvam suas cidades, seus pavimentos de ruas e tudo mais. Aqui nós temos uma abundância, né? Mas mesmo assim já há muita disputa pelos areais, pelas pedreiras e tudo mais. Mas se você olhar, cada parte do mundo tem uma particularidade, mas os bens minerais nós temos que enxergar como isso. Local, interesse local, às vezes interesse nacional, e muitos deles aplicados no mundo inteiro. Como é que você vê a rigidez da nossa legislação com a mineração em comparação com outros países que também têm mineração? A nossa mineração, embora o nosso Código de Mineração seja de 67, ele foi muito bem elaborado. Ele segue o padrão mundial. Em termos gerais, ele segue o padrão mundial. Nós tivemos adequação, por exemplo,
na área de pesquisa mineral, de recursos e reservas, tive uma adequação recente, uma resolução própria para recursos e reservas dentro da agência, que nos colocou no mesmo patamar de Austrália, Canadá, Estados Unidos, né, África do Sul, no mesmo patamar de qualificação das reservas, para que essas reservas possam, inclusive, ser avaliadas adequadamente e uniformemente por diversas empresas, seja empresa de mineração, seja por empresas que avaliam esses projetos e financiam esses projetos. Então, essa equalização em termos de classificação de recursos e reservas foi um passo importante que nós demos para trazer, ou levar o Brasil a esse patamar de excelência mundial e de aproveitar também os recursos, porque nós precisamos com isso, ou nós pretendemos com isso trazer recursos, investimento na pesquisa mineral e no beneficiamento e na extração mineral também no país. E nessa evolução, Luiz Mauro, a gente observa que hoje quem compra um bem mineral, ele quer saber de onde ele saiu. A origem. Ele quer saber a origem, de que forma que ele impactou aquela sociedade de onde ele saiu, né? E se busca hoje fazer a rastreabilidade. A agência está trabalhando nesse projeto. Como é que vai ser feito todo esse processo? Só uma aspas. A gente levantou um dado aqui interessante, que quando lançaram a NFE, a Receita Federal lançou a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, o projeto não previa o CNPJ da ANM nessa nota fiscal, porque isso era uma coisa que estava em consulta pública, se eu não me engano. Não houve uma falta de diálogo entre esses dois órgãos, porque quando você lança o CNPJ da ANM, ela consegue rastrear esse ouro desde a sua origem até a ponta, até, né, a comercialização, a venda ou a indústria joalheira, seja qual for a destinação final dela. Olha, vamos por partes. Com a nota fiscal igual eletrônica... o Jack Stripador, vamos por partes. A nota fiscal eletrônica eu não conheço ainda muito bem, porque ela é recente. Inclusive, soube hoje, numa reunião, e que segunda-feira passada foram discutidos aspectos dessa nota fiscal, o que entraria nessa nota fiscal. Então, ela é muito recente, eu precisaria me inteirar mais para poder responder adequadamente. Com relação à rastreabilidade, sim, nós estamos trabalhando. Uma delas é essa legislação infralegal, essa resolução de combate à lavagem de dinheiro. Então, ela traz mecanismos de acompanhamento. Tem uma outra resolução que é do primeiro adquirente. Todo bem mineral só pode ser vendido, né, para uma pessoa física ou jurídica que esteja cadastrado num cadastro na ANM, tá, na Agência Nacional de Mineração. Então, isso é importante. Nós sabemos, então, agora quem vende, para quem vende, e quem compra. Então, nós temos vamos dizer, esse controle. Não tinha? Não, porque quem comprava eram as DTVMs, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, e eles emitiam nota em papel. Tá? Então, esse recibo. Isso dificultava muito a fiscalização. Não tem como ter um controle se você não tem uma informação em tempo real. Fica muito difícil. Então, nós estamos seguindo o que nós já fizemos para o diamante. O diamante, no passado, teve uma convenção internacional que se estabeleceu o certificado Kimberley. Esse certificado foi criado a partir de problemas na África, onde os diamantes eram extraídos em área de conflito, com trabalho escravo. Diamante de sangue, né? Diamante de sangue, todos viram esse filme, né? Esse filme ficou muito famoso. A partir dessa situação na África, se criou esse certificado, em que o produtor do diamante e até uma instituição habilitada para isso, a sua ANM local, né, de cada país, registrava esse diamante, dizendo que ele era daquela área. Esse diamante tinha que estar coberto por uma série de requisitos de não ter trabalho escravo, trabalho infantil, prostituição, drogas, enfim, guerrilhas e coisa parecida. A partir daí, esse diamante é lacrado, né, tem o peso especificado e registrado, e o comprador só compra se, quando ele chegar na origem, ele estiver com o lacre perfeito, com todos os dados mantidos, ou seja, os mesmos quilates que saíram do Brasil chegaram lá na Antuérpia, ou chegaram em Nova York, ou chegaram na Índia, enfim, os compradores, ou na China, os compradores tradicionais de diamantes no mundo inteiro, né? E só assim é realizado. Se chegar, por exemplo, lá em Israel, um lote de diamantes com diferença de peso, de quilates,
ele é recusado, ele volta para a origem. Então é muito rigoroso esse controle. E o ouro está seguindo esse mesmo padrão. O ouro está seguindo esse mesmo padrão. O ouro das empresas, ele segue um padrão de ouro comercial, de ouro mercadoria. Então ele é vendido a partir das grandes produtoras diretamente para o comprador, seja uma indústria de transformação do ouro para qualquer tipo de artefato, né? Ou para joalherias. Né? Indústria de tecnologia. Indústria de tecnologia, exatamente. E o ouro de permissão de lavra garimpeira, ele tem essa determinação que ele só pode ser vendido para uma instituição autorizada pelo Banco Central, porque ele é um ouro financeiro. No Brasil nós temos essa distinção. Ativo financeiro. Isso. Então nós tem que ser vendido para o Banco Central. Tem que ser vendido para uma instituição autorizada pelo Banco Central. Então somente essa instituição tem autorização para comprar. Isso nós já estabelecemos, né, com essa nota fiscal eletrônica, que foi a Receita Federal do Brasil que elaborou essa instrução normativa. Nós temos isso na nossa resolução de combate à lavagem de dinheiro e nós temos, inclusive, já anterior a isso, por um entendimento da própria agência, em que nós só entendemos como válido o comércio, já entendíamos, né, como válido o comércio do ouro de PLG para uma instituição autorizada pelo Banco Central, que no momento é a DTVM. Pode ser que o Banco Central no futuro autorize dê outro nome, crie uma outra instituição. No momento são as DTVMs que fazem esse papel, né? Agora as DTVMs estão passando por uma fase também muito complicadas, né? Estão sendo satanizadas aí, porque compram o ouro direto do garimpeiro, tem aquela instituição da boa-fé, que está sendo questionada, né? Não, está sendo questionada ainda. Na verdade, ela foi suspensa e essa suspensão vai ser julgada pelo STF. Tem toda uma situação aí. Mas o setor vem buscando uma autorregulação, de buscar fazer o blockchain, ter um trabalho de rastreabilidade também do próprio setor. Como que a agência enxerga esse movimento do setor de buscar essa autorregulação? Nós apoiamos integralmente. Obviamente, sempre entendemos tanto na agência, eu fiz parte do Ministério durante 6 anos e dentro do Ministério também. A regulação, a autorregulação ou a certificação, vamos especificar melhor. A certificação ela deve ser feita pelo setor produtivo, não pelo governo. De forma alguma, a certificação tem que sair do governo. Ela tem que sair de quem produz. Tem a certificação do chocolate, tem a certificação do café, tem a certificação do não sei o quê, dos aparelhos eletrônicos. Como selo de qualidade. Um selo de qualidade. Selo de qualidade. Então, eles é que fazem e dão essa qualidade para o próprio segmento produzir e ser aceito, né? Então, você só compra café com o selo da ABIC. Você só compra chocolate com aquele selinho, sei lá, não sei o nome da instituição, mas tem os selos de qualidade. Isso as instituições, as produtoras de ouro estão buscando. Obviamente, para atingirmos um grau que possa ser usado sistema de blockchain para a PLG, nós temos que induzir nas cooperativas que eles se aperfeiçoem no sistema de cadastro e de rastreio de cada transação que eles façam com ouro. À medida que eles fazem o rastreio e registrem essas transações, eles vão criando um mecanismo que esse sistema de blockchain pode ser implantado. Enquanto isso não ocorrer, fica mais difícil, mas é possível. É possível, sim. Toda essa mudança legal, ela tem uma visão que é o primeiro adquirente do ouro, né? Que é o principal objetivo ali. É se rastrear o ouro na origem. Né? De onde que ele veio, de onde ele saiu, a pessoa que comprou, a primeira pessoa que comprou aquele ouro. Que PLG que ele saiu. Sim. Esse é o objetivo. É o foco. No foco. Nós buscamos, então, o papel da ANM é acompanhar o ouro da produção, da área de produção, ou seja, da mina ou da PLG, até o comprador. A partir do comprador é o Banco Central. Todas essas mudanças que estão acontecendo aí, só estão acontecendo porque veio à tona a questão dos Yanomamis ou já estavam em curso antes disso? Já estavam em curso há muitos anos. É importante colocar isso, né? Porque tudo que vem acontecendo agora, parece que a agência, o próprio governo, outros órgãos envolvidos estão agindo agora sob pressão. Até porque toda a informação que a gente
recebe hoje é deturpada, diz que a mineração precisa ser regulada por isso, por aquilo, só tem gente trabalhando na ilegalidade, e o que a gente vê pelo trabalho que você está passando para a gente agora, não, que já vem sendo feito todo um estudo e que agora convergiu para que houvesse agora essa questão de buscar a rastreabilidade, ter certeza da legalidade do ouro desde a sua origem. É muito interessante colocar para a população essa situação. Exatamente. Isso é uma construção de agenda regulatória. Nós temos agendas regulatórias a cada 2 anos. Estabelecemos essa agenda para o biênio. Então, 2022, 2023. Isso. Tudo isso que eu já expus aqui foram de agendas regulatórias já estabelecidas no passado. Então, não é coisa feita... Não é coisas feitas sob pressão. Não. Exatamente. Não. Nós agimos assim, porque toda a nosso andamento em termos de produção de uma resolução, ela não é feita em 1 ano. Dificilmente a gente consegue cumprir esse calendário em 1 ano, porque nós criamos uma minuta, dessa minuta nós fazemos reuniões participativas, fazemos consulta pública, essas consultas, essa consulta gera perguntas, gera contribuições, nós analisamos essas contribuições, reformulamos a minuta, passamos a minuta para a nossa Procuradoria Jurídica, é analisada pela Procuradoria Jurídica, depois vai para a direção colegiada da ANM, que também analisa novamente, e aí sim ela é votada, e se for tudo certinho, não tiver nenhum conserto ali, ela é publicada. Então esse processo é um processo que demora pelo menos 1 ano. É importante conhecer esse processo, né? Entender como é que funciona. Eu tenho só uma dúvida. Todas essas ações da ANM, elas buscam minimizar os impactos sociais, o impacto econômico, ambiental nessas regiões onde ocorre a extração. E existe algum projeto, alguma linha alguma atividade lá dentro que busque agregar tecnologia ao setor mineral? Porque assim, o que faz com que o impacto seja menor ao meio ambiente, por exemplo, é a tecnologia, né? E a gente vê que isso é tão distante do sonho do pequeno minerador, porque é algo tão caro, tão inacessível às vezes, a menos para esses que são organizados em cooperativas. Existe alguma linha de estudo que implemente tecnologia no garimpo, na mineração de pequeno porte? Na agência não, mas nós temos um órgão que é de outro ministério, que era Ciência e Tecnologia, não sei mais o nome agora, se mudou, mas é o CETEM, é o Centro de Tecnologia Mineral. Este órgão com sede no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exatamente, ali na Ilha do Fundão, próximo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este órgão é o órgão que é responsável justamente por estimular ou por promover esse desenvolvimento tecnológico específico, se for demandado, né? Eles fizeram isso no caso de rochas ornamentais, instalaram inclusive um núcleo, uma subsede, alguma coisa parecida no Espírito Santo para desenvolver tecnologia própria para o aproveitamento de rochas ornamentais, né? Nós estamos dentro da agência de forma, vamos dizer, não institucional, mas de forma técnica, procurando contato com universidades, né? Principalmente eu mesmo entrei em contato com universidades do Pará para ver se alguma delas se interessava em desenvolver algum procedimento técnico para aproveitamento de ouro fino, né, dos garimpos lá do Tapajós. Então já fiz esses contatos, estabeleço, mas não é um papel da instituição. A instituição ela regula o setor, né, e promove até mesmo por meio dessas regulações uma indução à melhoria tecnológica, mas ela não é uma instituição que faça esse papel, que faz esse papel. Quem faz são outros órgãos do governo. Eu falo isso porque assim, existe muita cobrança, né? O que a sociedade mais cobra em relação ao setor mineral, o garimpo, é a questão do mercúrio, né? Essa questão do Yanomami deixou isso muito claro. Estão poluindo os rios, os índios estão morrendo porque estão jogando mercúrio nos rios. E existe tecnologia hoje para fazer a separação do minério sem uso de mercúrio. Só que ela é muito cara e inacessível
para os pequenos mineradores. Então a gente pergunta, mas o governo que cobra tanto essa legalidade, ele não tinha que fornecer meios para que isso cessasse, para que essa atividade irregular cessasse? Né? E a gente não vê, assim, não é de conhecimento público essas ações. Não, ações com relação vamos dizer, a diminuição do uso ou até mesmo a eliminação do uso do mercúrio, elas são feitas mais pelo Ministério de Minas e Energia. O Ministério tem uma participação muito forte nisso, inclusive tem se associado com instituições internacionais. Eu mesmo representava o Ministério de Minas e Energia num grupo internacional que discutia o limite de contaminação possível dentro de um rejeito de mineração. Para aquelas áreas que atingissem patamares acima daquele limite, essas áreas deveriam ser trabalhadas para a retirada desse mercúrio, recuperadas ambientalmente. Então, existe esse grupo, eu deixei de fazer parte durante a pandemia, mas existe, o Ministério trabalha com isso. O Brasil é signatário da Convenção de Minamata, que é uma convenção justamente para eliminar ou reduzir o uso do mercúrio. Então, esse papel o Ministério faz, ele se articula com as outras instituições para trabalhar. Vários setores já eliminaram o mercúrio das suas linhas de produção. Posso citar dentro do ramo do Ministério de Minas e Energia as petroquímicas, né? Elas eliminaram o mercúrio no processo. Então não tem, se eu não me engano, não tem nenhuma instalação petroquímica que utilize o mercúrio no seu processo industrial. Ainda no Brasil nós temos o uso do mercúrio na área médica, né, para tratamento dentário, né, e restaurações de ainda dente. Se usa? Ainda se usa. Olha só, pensei que já tinha sido eliminado. Não, ainda se usa porque é um mecanismo barato e eficaz, né? Eficaz, né? É uma obturação, com amálgama de mercúrio dura anos, a outra já não dura tanto, né? Exatamente. Agora, o mercúrio na mineração, ele não vem diretamente, ele vem por vias tortas. Então, esse mecanismo, por exemplo, de entrada do mercúrio, quem acompanha é o IBAMA. Então, ele é o órgão responsável pelo comércio de mercúrio. Todo mercúrio que chega no Brasil tem que ter autorização do IBAMA. Então, o IBAMA é que autoriza a entrada para uso médico, né? Mas o mercúrio vem da onde? Onde que ele é produzido hoje no mundo? Olha, ele vem de diversas fontes. Eu não sei te precisar... Mas o Brasil não produz mercúrio? Não, o Brasil não produz mercúrio. Por isso que ele é tão caro. Ele vem de diversas fontes, inclusive mercúrio dito assim, reciclado. É um mercúrio que já foi utilizado, e até um mercúrio complicado de se utilizar, porque ele já vem com outros componentes, né? E ele é contrabandeado, entra no Brasil de formas escusas aí e entra vamos dizer, na linha da produção mineral. Agora, como você falou, o Brasil é da signatário... produção mineral ilegal, né? Porque assim, quando você tem uma produção legal, sim. regulamentada, você tem que prestar tem que conta. ter nota Sim, fiscal, exatamente. É importante colocar isso também, isso né? é importante. Agora, como o defensivo agrícola que entra de forma ilegal para Exato, tem o defensivo que é proibido no Brasil e que entra ilegalmente. Agora, como você colocou, o Brasil é signatário da Convenção de Minamata. E isso tem um prazo para que seja eliminado o mercúrio do processo. E chegando nesse prazo, que eu acho que já tem um prazo, esse prazo está bem próximo aí de acabar, como que fica a pequena mineração que não tem condição de tirar o mercúrio do processo, né? Precisa investir em outros processos para poder tirar o ouro da... Na realidade, tem os prazos, mas esses prazos são estendidos em função da vulnerabilidade do país em relação àquele mercúrio. Então, o Brasil ainda é vulnerável, vamos chamar assim, ele ainda precisa usar. É importante colocar isso, né? Porque o prazo, até onde tem informação, está próximo de ele já expirar. Ele sempre foi, ele vai sendo negociado. O importante é que a gente vá reduzindo. O importante e o foco no momento é redução, não é ainda a eliminação, mas é a redução. Redução e a boa prática, ou seja, usar retorta, né, recuperar o mercúrio. Central de amalgamação. Exatamente. Onde ele é usado num ambiente fechado. Isso, para a recuperação do mercúrio, para ele não ser lançado ao ar, nem à terra, né? E pode ser, ele fazendo ele na retorta,
e fazendo ele na central de amalgamação, ele pode ser recuperado e ser reutilizado. Sim, 100%. O interessante é isso. Quanto melhor o circuito, né, ele é recuperado totalmente e pode ser reutilizado, porque também é um insumo muito caro. Muito caro. Para a mineração. Ele Mais de R$2.000 hoje o quilo do minério. Disney, você está se arrumando para encerrar aí, mas eu quero fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade. O Luiz Mauro, quando ele chegou aqui, ele nos disse que é maranhense. Mas a mineração, e você que é geólogo, a mineração te levou para muitos lugares do Brasil. Conta um pouco da sua história, sobre a sua andança pra gente. É o meu conterrâneo, né? Exatamente. Maranhão. Comedor de farinha d'água. Farinha d'água, farinha de puba que o pessoal fala. É que você ainda guardou o sotaque, ele não conservou. Eu não como farinha de puba, interessante, né? Fui criado no Maranhão, mas não... Eu gosto, mas... Bom, eu sou geólogo, né? Me formei em Brasília, quer dizer, nasci no Maranhão, mas circulei por vários estados do Brasil. Meu pai era militar. Acabei me formando em Brasília, na UNB. Prossegui carreira em Minas Gerais, trabalhei para várias empresas, várias multinacionais. E por 19 anos atuei na exploração mineral. Aí retornei a Brasília e fiquei 6 anos no Ministério do Meio Ambiente. Coordenei o zoneamento ecológico econômico de São Francisco e fiz concurso na época da NPM, em 2010. Estou desde 2010 agora Agência Nacional de Mineração. É, que legal. Então, e quando ele passou no concurso, adivinha qual cidade que ele veio atuar? Vim para Cuiabá. Olha só. Não, eu tenho... Você comeu cabeça de pacu? Não. Por isso que ele foi embora. Você foi embora. Mas é um lugar que eu gosto muito. Eu digo assim, hoje em dia minha segunda casa, eu tenho bons amigos aqui, conheço o estado, andei, na época eu trabalhei aqui pelo antigo DNPM, eu rodei o estado inteiro, então conheço bem o estado do Mato Grosso e tenho um carinho especial pelo estado e por estar aqui. Mas tem uma situação que você falou pra gente que você não suporta muito, que é o calor. Calor de Cuiabá. De jeito Conta nenhum. essa história de que você ia sempre a Aripuanã. Eu passava aqui em Cuiabá, só dormia e seguia para Aripuanã. E disse, nossa, mas é quente. Aí, quando eu vim morar aqui, eu disse, não, aqui é o inferno. Não é não, mas tá bem pertinho. Não, pode não ser, né? Mas eu tenho certeza que o purgatório é aqui. Não, mas aqui é muito bom. O povo aqui é muito bom. Tenho bons amigos aqui. Eu acho que é uma terra de oportunidades. E eu acho que ver o trabalho de vocês, né, me dá mais satisfação ainda, porque eu tenho um carinho especial e eu quero, inclusive, que meu filho, que é engenheiro agrônomo, venha para cá trabalhar. Venha para o estado do Mato Grosso. Olha que bacana, né? Significa que ele tem realmente amor por Mato Grosso, né? Luiz Mauro, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Enriqueceu muito esse bate-papo. Tenho certeza que as pessoas que assistiram vão sair com outra mentalidade, que ouviram também. Que ouviram, com outra visão da mineração, né? E é importante ter gente como você, como o Alex da UCB, que passou no podcast anterior também por aqui, para trazer essas informações de quem vivencia realmente a mineração no dia a dia. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de também estar aqui de novo no Mato Grosso. Isso é muito importante, vir aqui trabalhar e expor aqui o meu trabalho, né, e a minha paixão, né, que eu tenho paixão pela geologia, paixão pela mineração, e também trazer aquilo que é bom, né, fazer com que a mineração seja vista como uma coisa boa, que ela é. É só uma questão de trabalhar mais isso. E vocês estão fazendo esse papel fantástico. A gente criou esse podcast com essa intenção, de trazer a boa informação da mineração no Brasil para que as pessoas possam se aprofundar. E gente como você só contribui para isso. E fala de forma didática e simples, né? Para que qualquer um possa entender. Porque o direito minerário é algo muito, muito complexo, né? E pouco explorado. Assim, você não tem essa cadeira na universidade. E você falou de tantas coisas de forma tão agradável, tão simples, que com certeza quem está nos ouvindo lá em Peixoto, que está minerando, vai entender essas lá novas... Lá em Aripuanã. Quem está lá em Itaituba, quem está do outro lado do mundo, porque isso aqui é do mundo, não é? Eu digo que em Peixoto nós temos nós passamos na rádio local, mas vai entender um pouco sobre essa mudança na legislação e principalmente sobre o papel da ANM nessa regulação toda aí do minério. Com certeza. Agora um abraço a todo mundo. Agora eu vou começar a ver a ANM com outros olhos também. Isso mesmo. Porque ultimamente está sendo satanizado, né? É verdade. Muito obrigado mais uma vez pela participação e quero agradecer a você pela audiência do nosso podcast Mineral. Lembrando que, além
das plataformas digitais. Também estamos na Rádio Folha FM de Peixoto de Azevedo, todos os sábados, das 7 às 8 horas da manhã. E agradecendo também os nossos apoiadores, que é a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e o Instituto Somos do Minério. Podcast Mineral, aqui o assunto é mineração. E a gente não pode falar só sobre mineração, só que é mineração, né? E a gente faz isso por quê? Porque a mineração é essencial. A gente começou a falar sobre isso e agora pegou. A mineração é essencial. Exatamente.